Ei pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou apresentar para vocês um SUV que evoluiu muito na linha 2022. Eu estou falando do Renault Captur, que recebeu o motor 1.3 TCE Turbo de 4 cilindros e que desenvolve até 170 cavalos. E vou mostrar para vocês o quanto esse motor mudou o Captur. Então, se você gosta de SUV, se você é fã do Captur, se você gostar do vídeo, curte depois o vídeo, segue o canal e aciona o sininho para receber as notificações para ajudar o canal a crescer. Vamos lá, Renault Captur 2022 na versão Iconic, que é a top de linha, com motor turbo de 170 cavalos. Vem comigo. Então tá aqui pessoal, a principal novidade do Captur 2022 está aqui na frente. É o motor 1.3, 4 cilindros, turbo, com injeção direta de combustível, desenvolvido pela Renault em parceria com a Mercedes e com a Mitsubishi. Ele desenvolve, como eu já falei, até 170 cavalos e 27,5 kg de torque. Então é força suficiente para fazer do Captur um novo carro. O motor deu vida nova para o Captur. Tá? Esse motor é muito moderno, é econômico, desenvolve uma velocidade, uma agilidade no trânsito e na estrada que muda completamente tudo que você conhece sobre o Captur, se você já dirigiu, se você já teve um Captur ou se você tem. Então pode-se dizer que mecanicamente é um novo carro. Ele vem associado a um câmbio CVT de 8 marchas, que também é novo. Apesar de manter a tecnologia CVT, segundo a Renault, é um câmbio totalmente novo que foi desenvolvido em função desse motor, para administrar melhor o torque que agora tem de sobra e que no motor anterior, que era o 1.6, faltava um pouco de força. Além da mudança do motor, algumas mudanças visuais também foram feitas pela Renault no Captur. Então o conjunto óptico dianteiro é novo, esse farol todo em LED, tá, com um pisco aqui em cima, com o DRL, que é a luz diurna, aqui embaixo no para-choque. A grade é nova. Essa abertura aqui de ventilação é maior que na versão anterior do Captur. Aqui embaixo tem a câmera dianteira do sistema de câmera 360 graus que a Renault está colocando em alguns carros, já está no Duster e agora está no Captur também. E é um design que, apesar de já ter alguns anos de mercado, continua muito bacana, muito moderno. Então, como eu falei, essa é a versão Iconic, é a topo de linha. Então ela tem essa opção do teto numa cor diferente. Nesse caso aqui a carroceria é num marrom claro metálico, com essas bordas embaixo e o teto na cor preta, as molduras. Ele vem com rodas de 17 polegadas, que por sinal são as mesmas do Duster na versão Iconic também. Pneus 215 60 17. Como são pneus do perfil 60, essa quantidade de borracha aqui ajuda no trabalho da suspensão, ajuda a filtrar as irregularidades do terreno, é um carro confortável. Uma outra solução legal que a Renault já tinha mostrado, já tinha apresentado no Duster um ano e pouco atrás, e claro, agora incorporou ao Captur também, afinal o Captur é mais caro e é uma categoria acima do Duster, pelo menos em preço, em acabamento, em equipamentos, é o travamento das portas à distância sem necessidade do uso das mãos ou da chave. Então eu vou mostrar para vocês como funciona. Esse aqui é o cartão, que é a chave. Pode até não ser uma coisa das mais modernas, né? Você tem aqui alguns comandos que você pode acionar na chave, mas eu vou pegar essa chave e vou colocar no bolso, tá? Então com uma mão eu estou segurando a câmera e a outra está livre aqui. O carro está destravado, tá? Vamos dizer, eu estou saindo do carro e vou me afastar dele, tá? Sem eu apertar nada. Ele travou as portas, só pela percepção que eu estou me afastando do carro e tinha deixado ele aberto e a chave veio comigo. Agora vamos dizer que eu estou chegando no carro com alguns pacotes, algumas coisas, com as mãos ocupadas, e eu quero abrir o carro. Você percebe ali que inclusive o espelho rebateu, né? Que essa versão Iconic tem o rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores. E eu estou me aproximando do carro com a chave no bolso. Cheguei perto, ele destravou e o carro está liberado. Aí a mensagenzinha de boas-vindas ali do multimídia da Renault, que é o EasyLink, é o mais moderno, o mais completo, que inclusive tem aquele sistema de câmeras 360 graus, que você pode ter a visão para frente, nas laterais ou atrás. Então ele tem câmera aqui embaixo, olha, no espelho, tem câmera ali na frente, embaixo da logo da Renault, que eu já tinha mostrado. Ó, eu me afastei do carro,
ele já travou novamente as portas. Então é um sistema que a Renault já tinha oferecido no Duster e que agora está presente no Captur. Eu acho essa solução bastante interessante. Mas se você não gostar, ela pode ser desativada através do sistema multimídia. Eu achei bastante prático, né? Não precisa você estar com a chave na mão, não precisa nem sequer você tocar na fechadura. Ó, eu tenho essa opção também de, mesmo perto do carro, se eu quiser travar ou destravar, eu posso apertar esse botãozinho aqui, ó, essa borrachinha preta. O carro está travado porque eu apertei. Aí eu apertei aqui e ele destravou. Mas não é necessário fazer isso se eu tiver com a função travamento e destravamento por aproximação. É isso, mais uma sacada legal da Renault, que já estava no Duster e agora está no Captur também. O restante do design do carro não teve alterações, tá? O que não é de tudo ruim, afinal o Captur, como eu disse, ainda é um carro moderno. Aqui na traseira se manteve o mesmo layout de lanterna, de para-choque, de nomenclatura, e a única coisa que foi acrescentada é aqui a identificação do motor, o 1.3 TCE. Aqui atrás também não teve mudanças. O porta-malas continua muito bom, são 432 litros, se não me engano, ou 437, que é uma capacidade muito boa. O banco traseiro é rebatível 1/3, 2/3. Aqui dentro fica o subwoofer da Bose, ele tem um sistema de som muito bom. É interessante como as marcas estão se esmerando em oferecer sistema de sons diferenciados. Então você tem carros que tem sistema de som da Beats, e nesse caso aqui da Renault ela preferiu a Bose, que são marcas mais do que consagradas no mercado. Internamente também o carro não mudou muito. A gente tem aqui um espaço interno no banco traseiro razoável. Razoável por quê? Porque apesar dele ser muito bom na largura e na altura para a cabeça, o espaço para as pernas não é tão grande, tá? Na verdade, a gente poderia até esperar um pouco mais de espaço interno, considerando que o Duster tem 2,67 m de distância entre eixos, entre a roda dianteira e a traseira. Então, por exemplo, o Volkswagen T-Cross tem 2,65 m e é um pouco mais espaçoso dentro. Mas, em compensação, o Captur tem um pouco mais de espaço na largura. Ele não tem saídas de ventilação de ar-condicionado atrás, mas tem ali duas entradas USB para ajudar no carregamento de celular. O acabamento nessa versão Iconic é em couro sintético, né? Esse tipo novo de plástico que imita couro, é um tecido sintético, mas de boa qualidade, bem costurado, com a costura aparente. 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos. Aqui na dianteira, ouviu a musiquinha das boas-vindas do sistema da Renault. Aqui na dianteira também não mudou muita coisa. A principal mudança é que o painel agora tem esse revestimento emborrachado em cima do painel. Aqui em cima continua um plástico duro, mas a parte frontal, nesse caso aqui, nesse tom marrom, é emborrachado, é suave ao toque. O volante tem alguns comandos, né? Eu vou mostrar no detalhe aqui para vocês o que faz o sistema de comandos do carro. O console é todo novo, com esse apoio de braço. Aqui ao lado do lado esquerdo do motorista tem o controle de ajuste de altura do facho do farol, a regulagem da claridade da iluminação do painel e o sistema onde você pode desativar o aviso de ponto cego do espelho. Ele tem aquele sistema que sinaliza aqui no espelho quando tem a aproximação de um carro que não está visível na área normal do espelho, e essa função pode ser desativada aqui através dessa tecla. O volante é regulável em altura e profundidade, e o espaço aqui na frente é muito bom, assim como o acabamento geral do carro. Então é isso, esse é o Captur Turbo na versão Iconic, motor 1.3, 170 cavalos, que manteve algumas boas características, como a boa altura do solo, de mais de 21 centímetros. Isso é um diferencial do Captur em relação aos seus concorrentes. Dificilmente você vai raspar com o fundo do carro em alguma lombada, alguma irregularidade na cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Vamos agora rodar um pouquinho no carro e mostrar para vocês o que é que esse motor 1.3, que eu já falei várias vezes, mudou na condução do Captur. Vem comigo. Se você gostou do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, seguir o canal e acionar o sininho para receber as notificações. Vamos lá, rodar agora no Captur 2022. Vou dizer uma coisa para vocês, eu gostei desse carro.
Eu gosto desse carro. Eu achava o Captur um carro que faltava ser terminado, vamos dizer assim. Um carro muito bom, mas que a Renault tinha pecado nos detalhes. E a impressão que eu tenho nessa mudança aí de meia-vida do Captur é que a Renault acertou exatamente os detalhes que ela precisava finalizar. Ela focou naqueles pontos em que o carro precisava melhorar. E aí eu vou dizer que foi principalmente com relação à mecânica. A parte mecânica desse carro, com esse motor 1.3 turbo de 170 cavalos, o câmbio CVT, que é um câmbio novo, apesar de ser a mesma tecnologia que já equipava o Captur nas versões anteriores, segundo a Renault é um câmbio novo, que tem simulação de 8 marchas. Então o casamento desse motor com esse câmbio ficou uma coisa muito legal, ficou um conjunto muito agradável. Então o carro deu um salto de nível. E no interior, a Renault mexeu em alguns detalhes e continua com alguns pecados, vamos dizer assim. Então você tem uma cabine muito agradável visualmente, né? A Renault revestiu essa parte superior aqui do painel com material emborrachado. Aqui em cima continua um plástico duro, aqui nas laterais também. Aqui tem uma parte acolchoada, mas o acabamento geral é muito bom. Tá? Os bancos têm nesse couro sintético com a costura aparente. Nessa versão, na cor cinza e marrom, meio café, enfim, é um conjunto muito agradável aos olhos, como já era na versão anterior, isso é fato. Mudou o volante, que é o mesmo do Duster, é o mesmo de outros modelos da linha. Continua aqui esse comando satélite do som, que muita gente vai dizer, é um negócio antiquado, um negócio antigo. Tudo bem, a Renault já usa isso há muito tempo, mas é muito prático. Eu acho interessante essa solução aqui do satélite, que aí você despolui um pouco aqui o volante, não fica aquele volante com 500 teclas que às vezes a pessoa até se perde um pouco aqui no uso. Então, como os comandos do som ficaram aqui na lateral, nesse satélite ficou um pouco mais isolado. Então você sabe que aqui é só o som, ficou mais fácil. Mas o ganho principal realmente está na dirigibilidade. O carro continua muito confortável, até mais confortável, porque foram feitos alguns ajustes na suspensão. É muito bom de estabilidade, apesar de, como eu já disse quando eu estava mostrando o carro por fora, o Captur nesse segmento B, apesar dele ser um B encorpado, é o que tem a maior altura livre do solo. São mais de 21 centímetros de altura livre do solo. E isso é muito bom se você for passar por uma estrada de terra ou para passar por lombadas e buracos na cidade. Dificilmente você vai raspar o fundo do carro. E isso é muito bom dentro de uma proposta de um SUV. SUV é isso, é um carro que é esporte, mas é utility, tem que ter utilidade, tem que servir para alguma coisa além de um carro de passeio. E o Captur atende a essa proposta de ser um SUV talvez mais próximo do termo real da palavra, do que a sigla significa. Alguns comandos, como é tradição nos carros franceses, não estão assim tão bem localizados, tem algumas coisas espalhadas. Então você tem aqui a central multimídia, que a meu ver, apesar de ser bem completa, tem esse sistema de câmeras nos 4 lados do carro, muito bacana, eu acho isso muito legal, mas eu acho a tela um pouco pequena, poderia ser maior, porque tem espaço para isso. Mas um recurso que eu acho legal dessa central multimídia apesar dela ter a tela touch, ela tem alguns botões físicos aqui fora. Então, por exemplo, você está em qualquer função e quer voltar para o começo, tem a teclinha de voltar para o início ali. Então aí você encurta vários caminhos. Você aperta aqui e vai para a tela inicial. Pisca-alerta está aqui em cima, travamento das portas está aqui, que poderia estar aqui na porta agrupado, mas está aqui no meio do painel. Aqui embaixo você tem alguns outros comandos. Você tem um botão grande aqui que é da partida, o Start Stop. A função Eco, onde ele vai limitar o giro do motor, vai esticar um pouquinho mais as marchas, consequentemente economizar combustível. Uma tecla aqui para você desativar o controle de estabilidade, que não é uma boa usar. A função para desativar o Start Stop do carro, porque ele tem aquele sistema que quando você para no sinal e demora alguns segundos, ele desliga o motor. Aí quando você tira o pé do freio, ele liga novamente. Eu acho isso um pouco irritante, eu não gosto dessa função. Mas a Renault colocou isso no carro, mas com a opção de ser desativado. Tem a opção de desativar o sensor de estacionamento e a função aqui embaixo para acionar as câmeras. Isso aqui poderia estar aqui em cima,
né, mais perto da central multimídia, mas está ali embaixo no console. Falando em console, ele tem bastante porta-objetos, ele é bem aproveitável. Aqui dentro a gente tem uma entrada para carregamento daquele pino redondo, né, para o carregador, um espaço bom aqui para carteira, celular, essas coisas, o freio de mão convencional por alavanca, 2 porta-copos bastante fundos que apoiam bem uma lata de refrigerante ou uma garrafa, sem balançar, sem cair, isso é bom também. Um outro porta-objeto menorzinho aqui para você pôr moedas, pequenas coisas. O apoio de braço é regulável para frente e para trás. E aqui embaixo tem um porta-objetos que eu não estou acertando. Consegui abrir. É bastante fundo também, cabe alguma coisa bem comprida aqui dentro. Embora aqui dentro não tenha outro carregador, né, outra entrada de carregamento de celular, mas é bastante profundo. O controle para você conectar o celular com a central multimídia fica nesse pino, nessa entrada USB aqui em cima. Isso sim poderia estar ali embaixo, mas tudo bem, está aqui em cima. Então os comandos poderiam ser mais centralizados. Aqui do lado, ao lado do volante, a gente tem a regulagem de altura dos faróis, que são de LED nessa versão, a opção para ativar ou desativar o alerta de ponto cego dos espelhos. Não vejo nem por que ter essa opção de desativar, mas enfim, o que interessa é que o carro tem o alerta de aproximação de ponto cego, né, do espelho. Isso é uma função muito útil que pode evitar pequenos acidentes tanto na cidade quanto na estrada. Tem aqui o termostato da iluminação para você aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação. Aqui na porta estão os comandos dos espelhos e dos vidros, também bem fácil, com a opção de rebatimento dos espelhos retrovisores. Tem também um porta-objeto num tamanho bom aqui na porta. Sistema de som da Bose, muito bom. É outro carro que caprichou muito na sonorização do ambiente. É interessante como esses carros dessa categoria, as fábricas estão investindo numa qualidade sonora bacana do sistema de som. Agora, um outro pecado aqui do Captur, tá? Que não foi corrigido e poderia ter sido. Ele continua tendo só 4 airbags, os 2 dianteiros e os 2 laterais nos bancos, quando a maioria dos seus concorrentes, alguns até mais baratos, tem 6. Tem o airbag de cortina também, e que ele tem espaço para isso. Infelizmente a Renault manteve só os 4 airbags que o Sandero já tem, que o Kwid já tem, que o Logan já tem, mas o Captur é um carro de um outro nível, né? É um carro de 140 mil reais nessa versão. Merecia ter os 6 airbags. E outra coisa que, assim, não é que faça falta no carro, mas um carro nesse preço e nessa categoria também merecia, é o teto solar, que também ele não tem. Agora, algumas dessas coisas que o Captur não tem se justifica pelo projeto do Captur brasileiro, por ele ser baseado na estrutura, no monobloco do Duster. É diferente do Captur europeu, que usa uma plataforma mais moderna. Então essa plataforma do Duster, embora tenha sido passada por uma atualização bem grande agora recentemente, ela tem suas limitações. Eu digo que a Renault tirou o máximo possível dessa plataforma, porque é um carro estável, confortável, com boa dirigibilidade e que ela agregou tudo que era possível aqui dentro dessa receita, dessa plataforma que já tem alguns anos. Um outro detalhe que reflete talvez um pouquinho o tempo desse projeto, né, dessa plataforma, é o espaço interno. O Captur tem um entre-eixos, a medida entre a roda dianteira e a roda traseira, maior que do Jeep Compass, tá? Então era um carro que deveria ser muito espaçoso dentro. Mas o que acontece? Aqui na frente, para o motorista e passageiro, ele é ótimo, tá? Você tem bom espaço para perna, para cabeça, lateral. Mas quando eu tenho 1,74 m, já disse isso para vocês. Quando eu arrumo o banco na minha posição, quem vai atrás deveria ter mais espaço disponível. Então não é um carro que tem um espaço muito generoso no banco traseiro. O espaço para a cabeça é bom, o espaço na largura é bom, mas o espaço para as pernas poderia ser bem melhor se o carro fosse mais bem resolvido na questão de distribuição do espaço. Uma outra coisa que
complica um pouco essa questão do espaço interno é que a Renault usa ainda bancos muito volumosos. São bancos muito confortáveis, mas são bancos muito grandes. Então isso, tanto o banco dianteiro quanto o traseiro, tem uma parte de espuma bastante grande. E isso acaba também ajudando na limitação um pouco do espaço. E o banco dianteiro, aqui o banco do motorista, ele tem regulagem de altura, de inclinação, de aproximação do volante. Mas mesmo nessa posição mais baixa, eu acho que ele ainda tem uma posição de dirigir um pouco elevada. Ele poderia ter uma regulagem ainda um pouco mais baixa que essa. Dá pra gente encontrar uma posição boa de dirigir? Com certeza. O volante é regulável em altura e profundidade, o banco é muito confortável, os comandos estão quase todos aqui bem à mão, tem um apoio de braço e tal. Mas o banco poderia ser um pouco mais baixo, com a opção de regular para cima. Feitas as apresentações e as minhas opiniões, as minhas considerações sobre o carro, vamos dirigir um pouquinho, porque é aí que a coisa muda, porque o Captur está muito gostoso de dirigir. Esse motor 1.3 de 170 cavalos fez um milagre nesse carro. O carro ficou muito gostoso de dirigir. Vamos lá. O câmbio CVT com simulação de 8 marchas é muito fácil de operar, é muito macio, não dá tranco. E freio de mão baixado, cinto de segurança, vamos lá. É um conjunto que ficou muito legal. Você pisa, o carro responde na hora. Se você precisa fazer uma ultrapassagem, ele tem força, ele tem torque. São 27 kg de torque e disponível numa rotação a partir de, se não me engano, de 1.700 RPM. Então você tem um motor muito elástico, um motor que responde muito rápido. Como eu já tinha dito, é um motor que foi desenvolvido pela Renault em parceria com a Mercedes e a Mitsubishi. Então é um motor que já está, por exemplo, no Mercedes Classe A. Então, quer cartão de visita melhor do que equipar um carro da Mercedes, que é uma marca premium, top. Então, gente, se você gosta do visual do Captur, que ele é um carro bonito, é um carro vistoso, chamativo, vale a pena conhecer, porque a dirigibilidade do carro melhorou muito. Muito mesmo. É um carro que roda macio, em giro baixo, um macio sem ser mole, tá? Vamos separar isso, que é diferente uma coisa da outra. O motor com respostas muito rápidas, ficou um carro muito ágil, muito gostoso mesmo de dirigir. Então, se você está pensando em um SUV nessa faixa de preço, o Captur hoje está entre 125 e 140 mil, dependendo da versão, ou 130 e 140, enfim, é até complicado a gente falar de preço num vídeo, porque os preços estão aumentando o tempo todo, e se você for assistir esse vídeo daqui um mês, já não vai mais ser esse preço. Mas enfim, numa faixa de preço do limite da classe B dos SUVs, se você está pensando num carro nessa faixa de preço e desse tamanho, vale a pena você voltar a considerar o Captur. Porque se você tinha restrições ao motor 1.6 com câmbio CVT por um carro desse tamanho, esse motor turbo de 170 cavalos dá conta fácil do carro. Ficou muito bacana, muito legal. Então é isso. Tá aqui, ó, o carro a gente encosta e ele acelera. Para quem gosta de dirigir, para quem gosta dessa interação motorista, carro, motor, câmbio, o carro ficou muito bacana. Esse foi o Renault Captur Iconic 2022 1.3 Turbo TCR. Esse é o nome completo aqui dessa nova versão do Captur. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. Aciona o sininho para receber as notificações do canal. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.